Boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre manipulação do comportamento de hospedeiros pelo parasita e ele é composto por mim, Marina, o Arthur Barbosa, a Tiffany Gomes e o Vinícius Delpé. Então, primeiramente, o que é a manipulação do hospedeiro? A manipulação é a alteração ou da aparência ou do comportamento do hospedeiro intermediário a fim de torná-lo mais suscetível à predação por um hospedeiro definitivo. Então, basicamente, o parasito ele quer que o hospedeiro definitivo seja predado mais facilmente para o hospedeiro intermediário para que ele possa terminar o seu ciclo. Então, o objetivo é justamente esse, ampliar a disseminação do parasito. E há alguns casos em que as mudanças, tanto aparentes, tanto comportamentais, são muito sutis. E há outros casos muito surpreendentes, como que a gente vai mostrar aqui. Uma curiosidade é que esses casos de manipulação não ocorrem somente os que a gente vai falar aqui, ocorrem outros seres vivos também, como é o caso do fungo do gênero Ophiocordyceps. Eles atacam o cérebro de algumas formigas do gênero Camponotus e eles causam paralisações no corpo delas até que elas morrem e aí eles utilizam ela como substrato, como está mostrado na foto, e começam a crescer sobre elas. E por isso elas são chamadas popularmente de formigas zumbis. Os grupos que a gente estudou esse semestre na disciplina foram Filorótifera, que são aqueles animais microscópicos que têm como sua principal característica a corona ciliada, que é feita de cílios e quando está girando dá a impressão de um par de rodas girando e por isso o nome Rotífera. A subclasse Acantocéfala, que são aqueles animais que são parasitas intestinais obrigatórios de vertebrados, e o nome deles vem daqueles ganchos recurvados que está na probóscide eversível, na extremidade anterior do animal. O filo nematomorfa, que são aqueles animais vermiformes com um corpo bastante delgado e por isso o trato digestivo bastante reduzido, e o filo nematoda, que são animais que estão em praticamente todos os lugares, em todos os ecossistemas da Terra. É um grupo muito diversificado e eles são vermes ou arredondados ou filiformes. Mas aqui especificadamente a gente vai falar dos grupos que manipulam os hospedeiros, então a gente vai estar falando de acantocéfala, nematomorfa e nematoda. O ciclo de vida em acantocéfala ele é complexo e envolve mais de um hospedeiro. Em geral, crustáceos como hospedeiro intermediário e como hospedeiro definitivo geralmente são peixes, mas também ocorre em aves e mamíferos. Falando de manipulação... Pode voltar, Marina. Falando de manipulação, ela pode ser direta ou indireta e ocorre nas concentrações de hormônio dos hospedeiros. As larvas induzem mudanças nas concentrações de serotonina, dopamina e outros neurotransmissores de hospedeiros intermediários. Como exemplo disso, temos um acantocéfalo sobrevivendo e crescendo normalmente em dois hospedeiros crustáceos. Um deles desenvolveu fobia à luz e o outro não. Acredita-se que foi devido aos níveis de serotonina no cérebro. Pode mudar. As primeiras aparições de hospedeiros abrigando larvas de acantocéfalo apresentaram comportamentos estranhos e coloração anormal, que varia do vermelho, amarelo até o marrom. Isso tornou suscetível à predação. A adaptação local do parasita à espécie explica a incapacidade de manipular o comportamento e o sistema nervoso das espécies invasoras. Os parasitas acantocéfalos também podem afetar a reprodução e induzir a castração parcial ou total de fêmeas, isso no hospedeiro intermediário. Um outro exemplo é que os crustáceos, no desenvolvimento dos seus ovos, ele é dependente da disponibilidade de carotenoides. Dessa forma, a absorção de carotenoides por parasitas acantocéfalos faz parte de uma estratégia onde eles forçam os hospedeiros intermediários a realinhar ou reajustar a energia da reprodução para o crescimento e desenvolvimento. Bom, os hematomorfos eles vão ser necessariamente parasitos quando larvas e vão ter hábitos de vida livre quando adultos. Eles vivem em ambientes aquáticos ou solos com muita umidade e as larvas vão ser parasitos de artrópodes. Isso vai fazer com que a manipulação do hospedeiro seja tentar fazer com que ele chegue na água, onde o nematomorfo vai então ser liberado. Um estudo feito sobre o nematomorfo Paragordius tricuspidatus, sobre Nemóbios silvestres, analisou bioquimicamente e histologicamente o cérebro de grupos de insetos infectados durante o dia e noite, insetos não infectados nos mesmos períodos,
insetos que se jogaram na água para a liberação do parasito. É claro que a presença de um organismo que ocupa quase todo o corpo do inseto é capaz de alterar bastante a composição química do hospedeiro, e esses fatores foram levados em conta no estudo. O que foi percebido foi que os indivíduos infectados possuíam um menor nível de espermidina e aminoácidos na região cefálica. E como esses componentes não apresentam um papel fundamental para o funcionamento cognitivo do animal, é possível que seja resultado de uma competição por nutrientes entre o hospedeiro e o parasito. Assim como também é possível que esse resultado seja devido aos indivíduos infectados passarem mais tempo procurando por água do que comida, que seria um fator indireto correlacionado com essa manipulação. Outro fator analisado foi a presença de taurina, que para os insetos é um importante neurotransmissor. Os insetos infectados durante o dia apresentaram grandes concentrações de taurina, que é uma das principais responsáveis pela osmoproteção cerebral. E, além disso, que vai poder indicar que a busca por água durante a noite seja movida por uma sede causada no inseto ao longo do dia. Pode passar, por favor, Marina? Quanto à histologia dos corpos pedunculares dos grilos, é possível perceber um aumento na neurogênese deles. E esse comando desse aumento pode ser também controlado pela taurina. Os corpos pedunculares são os principais centros de sentido dos insetos. E por isso um grande crescimento deles poderia levar a esse comportamento anormal apresentado pelos insetos infectados. Aqui a gente pode ver na imagem A um corte do cérebro total, e aquela parte roxa mais em cima seriam os corpos pedunculares. Na imagem B, a gente tem uma ampliação desse foco, e a gente pode ver até ali, apontado pela letra M, as células cerebrais sofrendo mitose. Nos nematoda, esses casos de manipulação também acontecem, e eu vou trazer aqui 2 exemplos que são, diria, os mais relevantes, que é o caso que acontece nas formigas, em algumas formigas, onde esses nematóides, como parasitas, eles fazem com que o abdômen dessas formigas se altere de cor. Onde era antes preto, passa a ser um vermelho brilhante. Mas aí não fica só nisso a manipulação. Eles fazem também com que essas formigas vá para pontos altos, geralmente perto de frutas, e lá essa formiga se fixa. Então, ela se fixando, ela vai direcionar o seu abdômen verticalmente para cima, e lá ela vai meio que como eu posso dizer, se misturar com as frutas, e então quando uma ave, geralmente uma ave frutívora, for se alimentar, acidentalmente ela vai acabar predando essa formiga. E aí, assim, aumentando a disseminação desse parasito. Já um segundo caso é que esse parasito, ele faz com que, ele instalado num macho, ele faz com que esse macho ele passe a ter comportamentos de fêmea. Ou seja, ele vai sendo feminizado, e aí então essa influência vai tornando ele com um comportamento de fêmea, a partir do momento que ele vai até ter comportamentos como a ovoposição, só que como ele é um macho, ele não põe ovos. E então, com isso, o parasita se aproveita dessa situação e ele sim faz a ovoposição dele. Pode passar. E aí, na maior parte dessas manipulações, a gente sempre tem que levar em consideração que tem que ocorrer uma gama de características, e nessas características tem que ter modificações. E essas modificações, elas podem ser de uma vez só ou em sequência. Exemplo de modificação, por exemplo, é quando os nematóides mermitídeos, eles precisam de alterar a osmolalidade da hemolinfa do hospedeiro e a concentração iônica. Que aí, com isso, ele vai fazer com que esse hospedeiro ele tenha necessidade de ir buscar água. E aí, influenciando dessa forma. Geralmente, as concentrações de substâncias que alteram o comportamento dos hospedeiros, elas são alteradas durante a infecção por esse parasito.
E aí tem um exemplo da formiga infectada com nematóide. Então a gente conclui que a manipulação é muito importante para o parasito completar o ciclo de vida dele, e conseguir viver aí bem. Que o assunto ele é muito interessante e desperta a atenção de alunos, justamente por essas mudanças no comportamento e na aparência do hospedeiro, acaba chamando muita atenção dos alunos, seria um assunto muito legal de se aplicar em sala de aula. E por fim, que os estudos eles vêm melhorando o entendimento sobre o assunto, então para entender exatamente como o parasito manipula o hospedeiro, em que lugar do hospedeiro, como isso acontece. Aqui estão as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho, e aqui as fontes das imagens. Obrigada.